Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria que mais uma vez estamos aqui, queridos, para falar do amor e da bondade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, a pastora Neuza não está aqui com a gente, nós tivemos um imprevisto agora de última hora, mas vamos estar aqui, queridos, trazendo aqui uma palavra ao coração de vocês. A serva do Senhor precisa dar uma saidinha, mas nós vamos aqui trazer uma palavra ao teu coração em nome do Senhor. Mas eu quero desde já pedir para que você compartilhe essa live, para que você aperte aí esse coraçãozinho e nos ajude a evangelizar. Hoje, quarta-feira, né? Nós temos aí a nossa live todas as quartas-feiras, trazendo uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Que Deus possa estar aí te abençoando, que o Senhor possa te encontrar nessa noite aí, querido, com alegria no seu coração, fortalecido, edificado pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu queria aqui fazer uma oração para nós iniciarmos essa live, né? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria que você curvasse a sua cabeça. Vamos juntos aqui orar e buscar a presença do Senhor. Querido Deus, amado e soberano Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos aqui nessa noite, Senhor, pedindo mais uma vez a tua direção, pedindo mais uma vez a tua graça, pedindo, meu Deus, que o Senhor abençoe e visite a vida e o coração de cada pessoa que nos ouve, de cada pessoa que nos assiste nessa noite em nome do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor entre com a cura, entre com milagres, Senhor, com a providência que todos aqueles almejam nesse dia. Nós não sabemos, nós não conhecemos, ó Pai, mas alcança, Senhor, aquelas vidas que estão nos assistindo. Faz a tua obra nessa noite, ó Pai. É o que nós oramos e abençoamos os teus filhos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Você pode, junto conosco aí na live, deixar aí o seu pedido de oração. Você também pode aí compartilhar essa live, como eu acabei de dizer, e deixa aí o seu comentário em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre a pastora está aqui, sempre me auxiliando, né? E a gente está aqui trocando relatos, trocando ideias, mas hoje ela não pôde estar aqui comigo, mas eu gostaria que você pudesse estar nos ajudando a fazer essa live em nome do Senhor. Hoje, como você está vendo aí, né, o tema dessa palavra, dessa mensagem que Deus colocou no meu coração, quero compartilhar e dividir ela com os amados, as surpresas da vida. E muitos de nós somos surpreendidos na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. E aqui eu queria compartilhar com os amados uma passagem aqui de 1 Samuel, o capítulo de número 8 e o verso de número 1, que nos diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias. Foram juízes em Betseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito, diz a palavra do Senhor. Amados, é um texto bastante conhecido, né? Mas eu particularmente, quase a gente não fala sobre esse assunto, né? A gente fala muito sobre a questão da família, a gente fala muito a questão de filhos, de muitos cuidados, mas nós observamos aqui um profeta de Deus. Nós observamos um homem aqui que a Bíblia diz que durante muitos anos foi juiz em Israel, o profeta Samuel. Quando nós lemos o capítulo 1 de 1 Samuel, nós vemos ali Samuel, né? Logo aparece a história de Ana, que Ana estava orando no templo, e logo em seguida vem a história de Samuel. Por quê? Porque ele foi gerado por Ana, ele foi um presente de Deus para Ana. E a palavra de Deus diz que esse menino, quando nasceu, Ana o entregou no templo para que servisse ao Senhor. E Samuel cresceu ali em meio os sacerdotes, cresceu em meio ao templo, e ele desde pequeno buscava uma intimidade com Deus. Então a Bíblia diz que ele cresce ao lado do sacerdote Eli, de demais sacerdotes da época, mas a palavra de Deus diz que a intimidade com Deus era muito grande. E quando Deus tem uma intimidade muito grande com uma pessoa, você pode ter certeza, queridos, que grandes coisas essa pessoa será usada para fazer através das mãos de Deus. E não foi diferente com Samuel. Só que o que eu quero chamar a sua atenção aqui não é diretamente a Samuel,
Porque Samuel aqui, nós conhecemos a história, Samuel ungiu a Davi, Samuel foi profeta, um dos maiores profetas de Israel. Samuel abriu a escola dos profetas, né? Tanto Elias como Eliseu passaram pela escola de Samuel. Então Samuel era muito respeitado em Israel. Tanto do norte ao sul, a Bíblia diz que Samuel era um profeta respeitado. E nós observamos aqui que Samuel, independente da grandeza do ministério dele, independente do tanto que Deus usava ele não foi isento eu diria, de situações como eu, como você, somos sujeitos a situações na nossa vida, no nosso dia a dia. Essa passagem que eu quero dividir com vocês aqui nessa noite mostra claramente que, independente de nós sermos um pastor, um pregador, não isenta, muitas das vezes, nós temos, eu diria, vermos situações acontecerem no meio da nossa família. Isso aconteceu com o sacerdote Eli. A Bíblia diz que o sacerdote Eli, infelizmente, foi um péssimo sacerdote, mas a Bíblia diz que o sacerdote Eli, seus filhos, né? A Bíblia diz que também exerciam o sacerdócio, mas foram péssimos sacerdotes. E agora, quando nós olhamos aqui para Samuel, nós não podemos dizer que Samuel foi um péssimo profeta, um péssimo juiz. Não, pelo contrário. Samuel foi um excelente profeta, um excelente juiz durante o período que ele viveu em Israel. Foi um homem que falava muito com Deus, mas não isentou ele de ter alguns fracassos, né, dentro da vida familiar. E eu não vou dizer que o fracasso era culpa de Samuel, porque muitas das vezes, né, por mais que você seja um pregador, por mais que você seja um homem ou mulher de Deus, o fato de você ensinar os teus filhos nos caminhos do Senhor, o fato de você batizar ele, apresentar ele ao Senhor, não quer dizer que ele vai permanecer eternamente na presença do Senhor, porque esse é o nosso desejo, esse é o nosso alvo, nosso objetivo. Você vai ensinar, mas a Bíblia diz que a salvação ela é individual. Então nós observamos que cada um segue um caminho, e é lógico que nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos, nós precisamos ser exemplo para a nossa família, e Samuel não era diferente. Porém, a Bíblia diz que os filhos de Samuel foram separados, né? E a Bíblia diz que foram representantes de Samuel, um no reino do norte, outro na região sul de Israel, mas a Bíblia diz que eles foram péssimos. O verso de número 3 diz: porém seus filhos não andaram nos caminhos de Samuel, no caminho dele, porque Samuel era um homem temente a Deus. A Bíblia diz em livro de Provérbios: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e mesmo depois de velho não se desviará dele. A Bíblia não entra muito em relatos do que esses meninos poderiam ter feito, mas é claro observar que eles se inclinaram ao suborno, à corrupção daquela época, e deixaram os caminhos do Senhor. Isso era culpa de Samuel? Não. Samuel os ensinou, Samuel pregou, Samuel orientou, Samuel mostrou para eles a voz e a presença que Deus tem na vida de um homem e de uma mulher através da própria vida dele. Então, eu quero chamar a sua atenção, e que muitas das vezes, né, por mais que você ensine, por mais que você fale, e não quer dizer que por fato do teu filho tomar um caminho errado, uma decisão errada, a culpa é sua. Não, infelizmente, às vezes, as decisões que o teu filho, as decisões que as pessoas da tua família tomam, nem sempre é responsabilidade sua. Você ensina, você orienta, mas cada um tem que ser responsável pelas suas atitudes. Então a Bíblia nos mostra aqui que os filhos do sacerdote, do profeta Samuel, eles acabaram seguindo os caminhos dos filhos do profeta Eli. E olha que naquela época Samuel ainda era pequeno. Então nós observamos que, infelizmente, né, isso não isenta ninguém por estar na frente de um ministério, por estar na frente de uma igreja, né? Infelizmente, é triste isso, às vezes, para um pastor falar, para um pregador falar, né? O meu filho não está mais na presença do Senhor, meu filho não quer mais nada com o Senhor, mas a culpa, às vezes, não é sua. Lá atrás, a Bíblia fala que o sacerdote ali não repreendeu os seus filhos, mas nós observamos que havia um cuidado muito grande de Samuel com isso. Porém, você sabe que os filhos, depois que crescem e cada um toma o seu caminho, todo mundo acha que é dono do seu nariz e começam a sair fora dos projetos e dos planos de Deus. Porque eles vão ver o pai como um chato, vão ver a mãe como uma chata, vão ver muitas das vezes você como um sacerdote chato, mas não é isso que a Bíblia está nos falando. A Bíblia nos mostra que Samuel era um homem temente a Deus.
Samuel era um servo do Senhor, mas a Bíblia diz que os seus 2 filhos não seguiram o caminho do seu pai. Quantos pais e mães sofrem porque seus filhos não seguem os caminhos que eles ensinaram, não seguem a direção que eles ensinaram? Ah, eu já conheço, eu já sei, eu já sou dono do meu nariz, mas não é por aí, queridos. Nós observamos que o fracasso, né, desses meninos aqui, eles perderam o respeito, né, porque a Bíblia diz que eles deixaram entrar neles, se inclinaram para a avareza, né, começaram a julgar, começaram a condenar muitas das vezes a nação e algumas pessoas, aquelas pessoas mais humildes da nação de Israel. Então, quando você vai ler a história de Samuel, você vai ler a história dos filhos de Samuel, você vai encontrar um desastre ali muito grande. Amém? Independente dele ter sido um grande homem de Deus. Então isso não isenta um ministro, isso não isenta um pastor, isso não isenta... Como que pode acontecer isso, pastor? Infelizmente estamos sujeitos, né? Nós somos muitas das vezes responsáveis por nós, ensinamos a palavra de Deus, mas você sabe quantas pessoas que passam debaixo da mão de um sacerdote? Quantas pessoas passam debaixo da mão de um pastor que ele ensina, que ele prega, que ele arranca os carrapatos, que ele cura as feridas e a pessoa às vezes não permanece na presença do Senhor, não permanece na igreja. Então, a Bíblia diz que essa já não é mais a responsabilidade do pastor. O pastor vai ter que dar conta daquelas ovelhas que estão ali debaixo da sua responsabilidade, do seu rebanho. Mas a partir do momento daquela pessoa não quer mais obedecer, não quer mais se submeter, não quer mais se sujeitar à palavra de Deus e à palavra do profeta, ele não pode mais se comprometer, ele não pode mais ser responsável por aquilo ali. E é o que nós observamos aqui. Você observa o verso de número 6 a seguir, você vai observar que quando Samuel chegou essa notícia ao profeta Samuel, ele foi orar a Deus, porque ele sabia que Deus ia dar uma direção, não concernente aos seus filhos, mas concernente à nação de Israel, porque a nação de Israel, com os seus filhos ou sem os seus filhos, ela ia continuar andando. Samuel era experiente sobre isso, ele sabia que antes dele havia grandes homens de Deus que reinaram, que vivenciaram, que passaram e direcionaram o povo de Israel. Não eram os filhos dele que ia fazer isso. Então Samuel vai pedir uma direção a Deus. E o verso de número 6 diz assim, ó: porém essa palavra não agradou Samuel quando disseram-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Por quê? Porque as pessoas de Israel não viam nos filhos de Samuel segurança, não viam neles confiança. Então eles falaram, se for para ficar debaixo da mão desses meninos, ficar na mão desses rapazes que não têm consciência do que estão fazendo, nós queremos um rei em Israel. Então aqui começa, né, o princípio da hierarquia dos reis em Israel. Então Samuel foi orar a Deus, e qual foi a resposta de Deus? O verso de número 9 diz assim: agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu-se Samuel todas as palavras ao Senhor, ao povo que lhe pediu um rei. E disse este: será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e vos empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante deles. Olha, observa onde é que estavam os filhos de Samuel, né, como sacerdotes, como alguns como juízes. E agora olha a posição que eles perderam. Eles estavam em cima, então Deus falou, já que eles não são obedientes aqui em cima, já que eles não se submetem a mim aqui, então eu vou tirar eles daqui de cima e vou colocar eles lá embaixo. Eles vão guiar as carroças do rei. Vai haver um rei que vai reinar sobre eles. Vai haver um rei que vai guiar sobre eles. Porém, eles vão ser o quê? Aqueles que vão guiar as carroças, aqueles que vão pilotar as carroças. Porque a Bíblia é clara, irmãos. A Bíblia diz que Deus tira aquilo que está em cima e coloca embaixo, e tira aquilo que está embaixo e coloca em cima, né? Nós não somos cauda, nós somos cabeça. Deus levanta você como cabeça, Deus nos levanta como cabeça, Deus levanta seus filhos como cabeça, mas quando não querem ser cabeça na obra de Deus, então Deus tira como cabeça e coloca lá embaixo. Então, nós precisamos entender isso. E era isso que o Senhor estava dizendo, né? Vossos filhos os empregará no serviço dos seus carros como seus cavaleiros, para que corram diante deles. E os porá uns por capitões de 10.000, de capitões de 50, e outros de lavrarem os seus campos e ceifarem os seus meses.
e outros para fabricarem as suas armas de guerra e o aparelharem aos seus carros. Então, você observa que o rei, quem era o rei de Israel? Saul. Então, Saul ia começar a dar ordem, e essas ordens iam correr não só sobre os filhos de Samuel, do profeta Samuel, mas de todos aqueles que estavam submissos à ordem do rei. Então, você observa como que Deus governa, como que Deus coloca as coisas no seu devido lugar, né? Às vezes você mãe, você pai, que está pregando, que está orientando, está ensinando o seu filho, né? E às vezes a gente é surpreendido por algumas atitudes que eles tomam, por alguns caminhos que eles querem seguir, e às vezes não é o caminho que Deus tem falado para você, não é o caminho que você gostaria, mas fique tranquilo, confie no Senhor, aleluia. Confie naquele que te chamou, confia porque o Senhor é aquele. Se eles não querem ser cabeças, então o Senhor vai colocar eles lá embaixo, e eles vão ter que se submeter à vontade de Deus. Então nós precisamos aprender, aleluia, a entender a vontade do Senhor. Eu olho para a vida do profeta Samuel, eu olho o histórico de Samuel, irmão, coisa linda, né? A história de Samuel é linda. Existem livros escritos só da história de Samuel, só a Bíblia tem 2 livros do profeta Samuel, para você ver o tamanho da extensão do trabalho dele, do tempo que ele serviu ao Senhor. Mas quando você olha para os filhos, a história já não é a mesma, né? E a gente, normalmente, os caminhos que a gente traça, se eles são bons, a gente quer que os nossos filhos traçam também, quer que nossos filhos passem também, a nossa família passe, né? E muitas das vezes não é o que acontece. Um pai, quando às vezes está por um caminho errado, ele não quer que o filho passe por aquele caminho errado, não sofra como ele sofreu. E hoje, normalmente, não é isso que acontece. Então, eu quero deixar essa palavra ao teu coração, minha irmã, meu irmão, pai, mãe, né, que às vezes tem seu filho e ele não quer mais se submeter à vontade, né, sacerdotal sua, de pai, de mãe, às vezes de pastor, de obreiro do Senhor. Fique tranquilo, tudo está no controle da mão de Deus. Faça como Samuel, vá orar. Vá orar, peça a direção de Deus, aleluia. E Deus vai trazer uma diretriz para tudo isso. Você entenderá o propósito do Senhor. Só que quando você coloca os teus filhos na mão de Deus, o que está colocado, está colocado. Deus sabe o que vai fazer. Às vezes a gente ora, Deus trata com fulano, o Senhor traz fulano para a presença do Senhor, e Deus sabe as maneiras que traz, né? Eu me lembro que quando eu me converti, né, a gente ouviu um ditado que dizia: quem não vem pelo amor, vem pela dor. E infelizmente, quantas pessoas que vêm para a presença do Senhor pela dor, pelo sofrimento, né? Hoje você prega a palavra, você mostra a luz, você passa tempo ensinando as pessoas a saírem, saia da escuridão, saia das trevas e venha para a luz. E às vezes, com o passar do tempo, a amizade, os amigos, né, fazem com que as pessoas elas percam a sensibilidade do Espírito. Isso aqui eu falo para os jovens de hoje. Olha para a vida de Samuel. Samuel, no começo do seu ministério, era um jovem, né? Todo mundo que vai pregar para jovem, prega sobre Samuel. Fala sobre Samuel, porque é um exemplo claro de um grande homem, de um grande servo de Deus. Então, eu quero deixar essa palavra ao teu coração, que nós venhamos sempre confiar na palavra de Deus, confiar naquilo que o Senhor prometeu sobre a nossa vida. Agora, jamais fazer como o sacerdote Eli, que não repreendia, que não falava, né, o erro do sacerdote Eli. Lá no livro, no capítulo 1 de 1 Samuel, capítulo 1, 2 e 3, você vai observar que os filhos dele faziam as coisas erradas, colocavam a mão no sacrifício, comiam no sacrifício antes do povo, antes do sacerdote, sem a permissão, e a Bíblia fala que isso aí pesou, Deus pesou a mão sobre os filhos do sacerdote Eli. Então, quando nós olhamos aqui para o profeta Samuel, a situação não é muito diferente, né, que os filhos dele escolheu. Porém, nós observamos que a atitude de Samuel foi diferente da de Eli. Ele orou a Deus, Deus falou com ele e Deus trouxe uma resposta para ele. Aleluia! Que nessa noite você possa buscar a presença de Deus, você possa orar a Deus diante, não sei se a sua causa é familiar, eu não sei se a tua causa neste momento é trabalhista, eu não sei qual é o momento que eu estou tratando aqui, irmãos. São pessoas, quando a gente fala de família, são pessoas próximas, pessoas do seu dia a dia, pessoas do seu cotidiano, né? Mas tem pessoas que eu posso estar pregando agora e o seu problema não é com o filho, o seu problema às vezes é com o teu esposo, com a tua esposa, né? Que às vezes não está exercendo o sacerdócio, às vezes não quer se submeter à palavra do Senhor. Mas creia no Deus que nós estamos aqui falando, aleluia. Faça como Samuel, entre na presença do Senhor, vá orar a Deus. A nação falou: nós queremos um rei, porque pessoas como os teus filhos, Joel e Abdias, nós não queremos que reine sobre nós, não queremos que eles dominem sobre nós.
Então Samuel falou, então pera lá que eu vou falar com Deus. E ele falou com o Senhor, aleluia. Que nessa noite você possa estar falando com o Senhor, para que o Senhor quebre, destrave o reino espiritual dentro da sua casa, no seio da sua família, aleluia. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus agir sobre a tua vida, aleluia, sobre essa causa, esse problema. A Bíblia diz que tanto Joel como Abias, a Bíblia diz que eles não eram respeitados. Normalmente você vai ver o fracasso, às vezes, dos nossos filhos, né, quando eles perdem o respeito daqueles que estão de fora. Eles podem, às vezes, até te respeitar, mas quando eles perdem o respeito, por que perderam o respeito? Porque eles não viram o exemplo de Joel, o exemplo de Samuel. Eles não viram nos filhos de Samuel o exemplo de Samuel. Então, quando não há um exemplo, não há aprovação. Então, que nessa noite nós possamos sempre seguir o exemplo de Cristo, ser o exemplo de Cristo, para que os nossos filhos possam ser os nossos exemplos e o exemplo de Cristo também, e o nome do Senhor seja glorificado em tudo isso. Você observa que o que o Senhor queria aqui era a honra, era o nome do Senhor ser glorificado. Deus coloca você num determinado lugar, não é para que você aparecer, é o nome dele que vai ser glorificado. É o teu testemunho, a tua submissão, a tua obediência que vai fazer as pessoas olhar em você e ver a presença de Deus, a glória de Deus, e vão te respeitar. Não é porque fulano tem um nome bonito, é o filho do Samuel, é o filho do João. Não, não importa o nome. O que é importante é ter a presença de Deus, aleluia, a glória de Deus na vida. Então que você nessa noite saiba disso, carregue isso sobre a tua vida e abençoe os seus filhos, abençoe, porque a Bíblia diz que os pais, as mães também têm que abençoar os seus filhos, né? Nós, ministros, precisamos abençoar os nossos filhos. Então que você sempre esteja preparado para abençoar os seus filhos. Às vezes a gente que lida com a igreja, a gente vê muita cobrança, né? Muito pai cobrando filho, muito filho cobrando pai, mas às vezes o que falta realmente é a oração, a intercessão, a entrega. Então eu quero deixar essa palavra ao teu coração nessa noite, para que o Espírito de Deus venha te despertar. Nós observamos aqui o versículo de número 14. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e os vossos olivais, e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Então você observa que não foi algo que foi só sobre os filhos do sacerdote ali, mas que alcançasse todo o povo e todos aqueles que estavam submissos ao rei Saul, né? O rei Saul que determinou isso. Então nós observamos aqui que havia um cuidado, um zelo de Deus. O verso 18 diz: então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houvesse escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia, diz a palavra do Senhor. Então o Senhor estava falando que toda escolha tem uma consequência. Eles estão errados? Estão. Agora vocês querem um rei para reinar sobre vocês? É lógico que o rei tem que ser segundo a vontade do Senhor. Toda decisão, irmãos, aprenda isso, toda decisão, e aqui é um erro dos filhos do sacerdote Eli, um erro dos filhos do sacerdote, do profeta Samuel, e um erro que muitas das vezes até a nação de Israel tomou, é tomar decisões sem consultar a Deus. Amém? Então nós sempre que vamos tomar uma decisão, precisamos tomar essa decisão com muita consciência, muita segurança em Deus, resposta de Deus. Por quê? Porque se amanhã der errado, então foi Deus que ficou culpado, não progrediu, foi Deus que então a palavra de Deus foi profanada? Não, é que às vezes as pessoas se emocionam, às vezes as pessoas deixam a emoção falar mais forte, e aí em vez de falar, não, eu estou enganado, eu acho que é a minha carne, não, é Deus que está falando para mim ir, para mim fazer, para mim acontecer, e nós observamos aqui que na realidade aqui os filhos do profeta Samuel, eles foram enviados por Samuel, eles não foram porque Deus mandou eles ir, mas foi Samuel que os designou para reinar, para dirigir, para cuidar, para se responsabilizar pelo reino norte, pela parte norte de Israel e pela parte sul. Mas a Bíblia diz que eles não eram respeitados nem no sul, quanto mais no norte. Totalmente diferente da vida do profeta Samuel, que era respeitado por onde quer que ele passasse. Então nós observamos aqui que é o testemunho, né? O testemunho é muito importante para o sucesso, amém? De tudo aquilo que a gente quer, almeja, para o sucesso de tudo aquilo que a gente deseja.
Então, às vezes, tem pessoas que falam assim, o meu casamento, a minha casa, ela é destruída, né? O meu lar foi destruído, o diabo destruiu a minha família. E, às vezes, nem a gente tem que analisar. Às vezes, nós jogamos muita culpa pro diabo e a gente não puxa a responsabilidade pra gente. Às vezes, você não sentou, você não conversou, às vezes, você não orou, às vezes você não pediu a direção de Deus, às vezes você foi negligente na hora que era para falar, não falava, né? Então nós precisamos puxar essa responsabilidade para nós. E eu olho aqui que esse não foi o caso do profeta Samuel. Ele era um homem que era presente na obra de Deus, mas também presente ali com a sua família. Só que infelizmente nem sempre, né, os dedos da mão são todos iguais, né? Então nós precisamos atentar para isso e saber que é Deus que vai estar no controle de todas as coisas e manter a nossa intimidade com o Senhor. Então nessa noite, querido, eu quero deixar essa palavra ao teu coração. Nem tudo está perdido. Por mais surpreendido que nós possamos ser, por mais decepcionado que nós possamos nos encontrar com situações que surgem, porque situações são assim, elas surgem no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, em todos os cantos da nossa vida surge. Mas nós não podemos deixar que essas coisas nos influenciam e nós venhamos perder o foco com o Senhor. Deus nunca vai frustrar os seus propósitos. Deus tem propósito. Se fulano não quiser fazer, Deus vai levantar outro e vai colocar no lugar para fazer. Mas os projetos de Deus não podem ser frustrados. Então, os projetos de Deus na sua família nessa noite jamais serão frustrados em nome de Jesus. Levanta a sua mão, toma posse dessa palavra, profetiza isso sobre a tua casa, sobre a tua família. Use desse instrumento, né, tão poderoso que é a palavra de Deus para ensinar, né? Eu sempre digo, faça um culto dentro da sua casa, reúne a sua família. Às vezes a gente reúne as famílias para comer, para almoçar, é para aniversário de Beltrano, de Cicrano. Faça um culto doméstico dentro da sua casa. Pregue a palavra dentro da sua casa. Talvez eu falar, pastor, mas meus filhos ouvem a palavra na igreja. Amém, glória a Deus por isso. Né? Mas você sabe que nem todos os jovens são assim hoje. Né? E tem jovens que têm o prazer de estar na igreja com o pai, com a mãe. Os meus filhos mesmo, eu louvo a Deus, cresceram, né? Nasceram junto com a gente, bem dizer, dentro de um berço evangélico cristão. Tem prazer de estar na casa do Senhor, tem prazer em fazer as coisas do Senhor, mas a gente sabe que tem filhos que não gostam de andar debaixo da barra do pai e da mãe, né? Tem gente barbado já, o pai e a mãe, agora eles vão seguir o caminho deles e eu vou seguir o meu. Mas, queridos, nós precisamos estar sempre ensinando, amém? Você pode ter uma certeza de uma coisa: tudo que você ensinar não ficará em vão, tudo que você ensinar não cairá por terra, em nome do Senhor. Então eu quero deixar essa palavra no teu coração, e o Senhor é de edificar o teu coração, fortalecer o teu coração. As decepções às vezes são grandes, mas tenha certeza, a glória de Deus é maior do que as decepções na sua vida. Então alegra o teu coração nessa noite, pregue a palavra na sua casa, pregue a palavra para a sua família e tome posse das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero aqui agradecer você que está me acompanhando, você que está aí sempre nos assistindo, né? Eu quero poder orar pela tua vida, orar pela tua casa, pela tua família. E para isso também eu quero sempre estar convidando você. A gente tem culto na igreja todos os domingos, né? Culto da família, e a partir das 18 horas, por causa da nossa região, toque de recolher é às 20 horas. Então nós estamos realizando a primeira reunião aí, no caso a única reunião no domingo, das 18 às 19h30. Então você pode vir participar com a gente e se alegrar na presença do Senhor. Quero ter o prazer de orar, não é porque a gente não está podendo ter aproximação, né? Estamos mantendo a distância, tudo, mas a gente quer estar orando pela tua família, orando pela tua casa, orando pelos teus filhos, e tudo isso que você está vendo, né? A gente está enfrentando um vento aí fora, de uma enfermidade, mas quantas pessoas estão enfrentando um vento já há anos com problemas familiares dentro de casa? Então, eu quero deixar minha palavra aqui, conte com as nossas orações, conte com as nossas intercessões e seja mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Paulo diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Então, o inimigo às vezes ele pensa que ele ganhou um terreno, ele alcançou algo. Não, ele não alcançou. Nós somos mais do que vitoriosos na presença do Senhor. Então, eu queria poder orar pela tua vida. Queria que você curvasse a sua cabeça. Eu quero poder aqui orar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Querido Deus, soberano Pai, no glorioso e maravilhoso nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esta palavra, Senhor. Quero te agradecer pela minha família, pela vida da minha esposa, dos meus filhos. Quero pedir que o Senhor nos abençoe e nos cubra com teu sangue, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu oro por esta família.
Eu oro por esta mulher, por este homem, ó Pai, que nos assistem, que o Senhor possa os alcançar neste momento, que o Senhor possa quebrar as maldições, as enfermidades, as palavras, ó Deus, negativas, ó Pai, que são lançadas dentro dessa casa, no nome de Jesus Cristo. Declaro a cura, declaro o milagre para a glória do Teu nome. Que o Espírito Santo do Senhor visite este coração agora, Pai. Liberta, Senhor, tira essa tristeza, tira essa angústia do coração deste homem e dessa mulher. É o que nós oramos, Senhor. Pedimos, ó Pai, e nós te agradecemos no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, que o Espírito de Deus fale melhor no teu coração. E se o Senhor nos permitir, amém, quarta-feira que vem nós estaremos aqui novamente. A pastora Neuza vai estar aqui do meu lado, né? Que ela não me deixa sozinho. E eu quero contar com a sua presença no nome do Senhor. Até domingo, amém. Sábado à noite, a partir das 19 horas, eu solto a lista de presença do culto. E eu convido você para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Será um grande culto para a glória do Senhor e um mover muito grande do Espírito de Deus. Quero te convidar em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.